Como extrair os principais dados de um processo judicial em segundos, talvez até em 1 minutinho, tá? Fica nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que você, como perito contábil, perito financeiro, talvez você não conheça essa ferramenta. Eu estou falando do Notebook LM, tá? Deixa eu mostrar aqui na prática como é que funciona essa ferramenta, tá? Mas, claro, antes, deixa logo teu like aí. E se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva porque toda quarta-feira, 19h07, tem um trechinho aqui de uma das nossas aulas, das aulas da comunidade Perito SA, especificamente aqui aberta para você que tem interesse em conhecer um pouco sobre esse universo de perícia. Então, clica logo aqui, começa a seguir, se inscreve no canal e deixa aí a tua curtida, tá? A ferramenta que eu estou falando aqui é o Notebook LM. Tá? O Notebook LM é a inteligência artificial do Google, que é assim fantástica para peritos em contabilidade. Tá? Esses dados aqui do processo, né? Obviamente que eu ocultei aqui o número do processo, mas logo no comecinho aqui, ó, eu já coloco aqui essa informação, né? Pseudonimize os nomes de pessoas físicas e jurídicas, tribunais, comarcas, varas e números de CPF, CNPJ presentes, além do número do processo judicial. Esse cuidado aqui basicamente é para quê? Para apresentar isso aqui aberto para você. Tá? E já sigo aqui, ó, com o comando, né, para deixar a informação oculta, e aqui o prompt que eu falei, tá? Você está atuando como assistente pericial com formação contábil e jurídica, experiente em análise de processos judiciais bancários. Analise os documentos carregados e execute a tarefa a seguir com precisão e objetividade. Qual é a tarefa? Essa daqui, ó. Construa uma linha do tempo cronológica dos fatos processuais. Para cada evento, informe data, tipo de documento, resumo em até 3 linhas. Você poderia colocar 5, 10 linhas, tá? Talvez fosse necessário. Ou até interessante que você saiba o que foi alegado, decidido ou determinado. E também tem que ter, ó, a referência de localização no processo, com indicação da folha e do evento, né? Os eventos que devem ser obrigatoriamente identificados são esse aqui, ó. Petição inicial, citação, contestação, laudos, pareceres e memória de cálculo, decisão saneadora, decisão de nomeação, quesitos das partes, tá? Essas informações aqui, olha, são suficientes para você ter ali uma visão geral de qualquer processo judicial, principalmente na perspectiva de um perito em contabilidade, administração ou economia. Então, com esse prompt aqui, você já tem aqui a informação que sai rapidamente. Aqui, em poucos segundos, você já tem essa informação. Nesse processo aqui, você tem uma petição inicial protocolada em agosto de 2025, né? Onde o autor ajuizou a ação revisional, alegando que abusividade na taxa de juros, 11,30% ao mês, em contrato de crédito pessoal assinado quando? Em 22 de janeiro de 2025. Pleiteou o quê? A limitação à taxa média de mercado do Banco Central e a repetição de indébito. Ele já faz a referência aqui ao ID do processo. Depois, ó, memória de cálculo, parecer, já foi anexado, já tem informação aqui de que ele busca reduzir a parcela, né? De 504,75 para 264,42, tá? Tem as referências aqui dos IDs. Vocês estão vendo esses numerozinhos que tem aqui, como esse número 3, tá? Número 3 aqui, o número 1. Quando você passa o mouse, eu não vou colocar aqui, mas se você passa o mouse aqui, ó, nesse númerozinho 1 aqui, por exemplo, você já vai direto para o documento. Você já vai ver ali a leitura do documento, tá? Então, isso aqui é muito importante, é muito interessante, tá? Já tem aqui, ó, informações sobre a decisão saneadora, tá? E sobre os quesitos da autora e os quesitos do réu, além da decisão de nomeação. E aqui uma coisa interessante, né? Houve a desistência de 2 peritos anteriormente nomeados, alegando sobrecarga de trabalho, e aí houve a nomeação de uma terceira, né? Provavelmente aqui é uma ação judicial em justiça gratuita, que uma das partes não teve, né? Que os peritos não tiveram ali interesse, tá? Aqui, olha, um resumo dessa ação, um resumo desse processo, tá? Isso aqui já transformado aqui num mapa mental. Também é uma coisa que o Notebook LM faz muito bem. Você pode, isso aqui é só para fins didáticos, para aula, mas você poderia gerar isso aqui e colocar de repente isso como uma parte do seu laudo. Então a gente tem aqui, ó, uma petição inicial que destaca aqui, tá? Uma discrepância de 105% em relação aos juros, em relação à taxa pactuada e a taxa média do Banco Central. Lógico que isso aqui é a alegação. O perito vai ter que, a perita vai ter que se certificar, né, de que de fato isso aconteceu. Aqui as informações, né, os dados e os argumentos para a contestação. Aqui o que diz a decisão saneadora,
que é a decisão que definiu, né, o saneamento do processo e fixou como ponto controvertido, ó, basicamente isso aqui, a revisão contratual. Na fase pericial, que é a fase que a gente está agora, tá? A gente tem o quê? Os quesitos, tá? Aqui é a fase em que o processo se encontra. Tudo isso, um resumo que você tem rapidamente utilizando o Notebook LM. Então, vou colocar aqui de novo o prompt, tá? Para você ver aqui, ó, qual é o prompt. Você vai pedir, definir, né, a persona, aquilo que a gente chama de persona, aquilo que a inteligência artificial vai incorporar. Então, ela vai atuar como um assistente pericial, formação contábil e jurídica, né? Experiente em análise de processos judiciais. Isso aqui é interessante não para definir como a inteligência artificial vai buscar o dado, mas sim como ela vai se comunicar com você, tá? Ela vai analisar os documentos e vai estabelecer o quê? Essa linha cronológica, tá? Com esses elementos aqui que são os mínimos, né? Tipo do documento, data, resumo e referência, tá? Esse prompt, assim como diversos outros, poderia ser utilizado em uma outra inteligência artificial, sem sombra de dúvida. A grande vantagem do Notebook LM é que ela não alucina, tá? O Notebook LM ele não vai alucinar porque ele vai trabalhar especificamente com o dado que você levar para ele, ok? Ele não vai buscar dados na internet, embora tenha a possibilidade de você, ó, aqui no Notebook LM, tá, pedir para fazer pesquisas. Então você pode chegar aqui, né, habilitar aqui pesquisa na web ou no seu Drive, tá? Você pode chegar aqui e colocar uma investigação rápida, uma pesquisa profunda, e aí pedir para ele fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, jurisprudências relacionadas a esse caso, tá? Embora a gente fala muito sobre isso, né? O ideal é que você já coloque aqui como fonte, de repente, um inventário de súmulas do STJ ou do tribunal onde você trabalha, tá? Então, esse prompt, a gente gosta sempre de destacar isso, é importante que você saiba que o resultado dessa sua interação com a inteligência artificial vai ser tanto melhor quanto você apresentar para ele um contexto, tá? Esse prompt e o cérebro que você vai utilizar, no caso, a inteligência artificial, que nós optamos aqui por essa aula demonstrativa, apresentar para você o Notebook LM, tá? Então, pega seu processo aí agora, né? Tarefinha aí para casa, pega seu processo, carrega lá no Notebook LM, joga esse prompt aqui e coloca aqui nos comentários o resultado, se o resultado te agradou, se não te agradou, se de fato você conseguiu ter uma visão geral do processo. E lógico, você pode continuar tendo essa conversa com o próprio Notebook LM, ó. Se você chega aqui, ele até sugere algumas perguntas. Qual o prazo concedido para a perita entregar o laudo? Quais foram os argumentos do réu para alegar a decadência? Como foi calculada a diferença entre a taxa pactuada e a do Banco Central? Então, se eu jogar essa pergunta aqui, ó, ele já vai processar aqui e vai me trazer uma resposta com base em quê? Não com base no que deveria ser ou no que é corretamente, mas sim com base nos documentos que estão presentes nos autos, nesse processo. Aí aqui ele dá o retorno, ó, a diferença entre a taxa pactuada e a taxa média foi calculada através de quê? De um parecer técnico contábil, que fez o quê? Substituiu as taxas. O cálculo seguiu, recálculo da parcela ideal, né? E ele apresenta aqui como que foi feito o cálculo. Tá? Então, como eu disse, o Notebook LM ele é uma ferramenta muito importante, muito interessante mesmo, né? Para você ter ali como uma segunda ferramenta, ok? Então faz isso aí, essa tarefinha de casa, joga seu processo aqui no Notebook LM e coloca esse prompt. E coloca aqui nos comentários qual foi o resultado dessa experiência, se serviu, se você conseguiu ter uma visão geral e se esse papo foi interessante aqui com o Notebook LM, beleza? Então, a gente vai encerrando essa aula aqui rapidinha, vamos agora correr para nossa comunidade. Agora, hoje tem sala secreta. Sala secreta é o momento onde nós nos reunimos com os peritos e peritas SA para discutir ali as dúvidas, né? As dúvidas que foram acumuladas ao longo desse período, beleza? Então não esquece, deixa aqui a tua curtida e se você não está inscrito no canal, inscreva-se, beleza? Grande abraço!